Seja muito bem-vindo a mais um Corre que Passa podcast. E hoje eu vou trazer para vocês algumas das perguntas mais frequentes nas minhas redes sociais e também aqui no canal do Spotify, tá? Então, hoje eu vou trazer para vocês qual é a melhor, ou qual seria a melhor opção de tênis para começar a correr. Então, geralmente a gente tem até vontade de começar a atividade física, seja uma musculação, caminhada ou até mesmo na corrida, que vai ser nosso foco principal, mas nós não sabemos identificar qual seria o melhor tênis para essa atividade. Mas antes, se você chegou até aqui, não esqueça de seguir a gente no Spotify ou em outro player que você esteja escutando. Se você está vendo pelo YouTube, se inscreve no canal, Corre que Passa Brasil, se inscreve e ativa as notificações, beleza? E não se preocupe aqui com os detalhes das imagens para quem está assistindo o vídeo, porque elas vão ficar no nosso blog, então é correquepassa.blog.br, beleza? Então vamos lá, para a gente falar de qual seria a melhor opção de tênis para corrida, eu preciso trazer algumas variáveis para vocês, e são as que nós vamos tratar hoje. E quais são elas? Quais serão os tipos de pisada? Qual é o suporte e estabilidade oferecida pelo tênis? Qual é o amortecimento do tênis? E qual seria o ajuste e conforto do tênis? Beleza? Então, antes da gente falar do tênis propriamente dito, a gente fala assim, compra um tênis A, um tênis B, a gente precisa identificar qual é o tipo de pisada que você tem. Por quê? Existem três tipos de pisada. Existe a pisada neutra, que seria uma pisada com o meio do pé, e seria a pisada mais natural, que até a pisada onde temos mais tênis de corrida disponíveis no mercado são para pisada neutra. Existe a pisada pronada e existe a pisada supinada. E aí, quais seriam as diferenças entre elas? Já que a neutra ela bate com o meio do pé e vai até a ponta do pé, a pronada ela já será ao contrário. A pronada ela já tem uma característica de entrar com o pé mais para o centro, para o meio da perna, né? Então vamos lá. Se eu tenho uma pisada neutra e eu piso com o meio do pé e vou até a ponta do pé, eu tenho uma estabilidade ok. É um pé que vai ter, a maioria das pessoas tem esse tipo de pisada, beleza? Mas se eu tenho uma pisada pronada, eu vou pisar com a parte interna do pé. Então eu vou ter uma instabilidade para o lado de dentro da perna. E isso pode o quê? Ocasionar lesões, porque eu vou ter um desvio maior para o lado de dentro na hora de pisar. Já a supinada, ela vai fazer o efeito inverso da pronada. Então eu vou estar pisando e a maior área de contato, durante essa pisada, durante o movimento da corrida, vai ser com a parte lateral externa do pé. E também pode ocorrer algum tipo de lesão, porque eu estou pisando e estou levando o meu pé para o lado de fora. Então, esse é o motivo importante de escolher, de saber primeiro qual é o tipo de pisada. Porque sabendo o tipo de pisada, existe o tênis que vai ser para pisada neutra, existe o tênis que vai ser para pisada pronada e assim por diante, como pisada supinada. Você identificando qual é o tipo de pisada, você consegue comprar já um tênis que seja para ela, beleza? Só que geralmente a gente tá em casa, não sei, vou comprar primeiro tênis, sei lá, eu não tenho como fazer um teste em uma loja especializada ou em algum outro lugar. Beleza, não tem problema. O que você vai fazer? Pegar aqui o seu tênis e vai observar onde está o desgaste maior no tênis. Se o desgaste estiver maior na parte central do tênis, calcanhar e meio do pé, lá no peito do pé, provavelmente sua pisada ela é mais para neutra. Se eu tiver um tênis que vai estar mais desgastado para o lado interno do pé, então a parte embaixo do dedão, a parte interna do tênis, eu vou ter uma pisada provavelmente pronada. E se eu tiver um desgaste maior na lateral externa do tênis, provavelmente a minha pisada seja supinada, tá? Só que isso não quer dizer que é 100% certeza, por quê? Cada pé pode ter uma característica, o direito e o esquerdo eles também podem variar, de você ter
uma maior supinação com o pé direito e não tanta com o pé esquerdo. Então, se você quer um ajuste adequado para você, você pode procurar um ortopedista ou uma empresa que trabalhe com palmilhas ou testes de pisada e você descubra exatamente qual é o tipo de pisada. Você não conseguiu fazer isso? Não tem problema. Você vai pegar um tênis neutro, a pisada neutra, porque ele não vai te fazer mal no início, porque você vai ter um tênis que ele vai estar pisando, vai ser cliente dele pisar com o pé inteiro, só que ao longo prazo o que vai acontecer? Você vai ter um desgaste maior, você vai ter uma troca maior desse tênis, porque aquela lateral interna ou externa ela se desgastou e, dependendo da quantidade, do volume de treino ou de uma alta quantidade de quilômetros rodados, você pode sim, a longo prazo, adquirir uma lesão por um estresse, né? Porque você está forçando para um lado e o tênis não está te oferecendo aquele ajuste adequado. E falando em ajuste, vamos lá, a gente tem que falar também do suporte e a estabilidade. Por quê? Porque cada tênis definido aí o tipo de pisada, ele vai ter um suporte adequado. Então, como eu falei, se eu piso com o meio do pé, a parte que vai ter mais estabilidade e suporte é o meio do tênis. Se eu piso com a pisada pronada, o suporte vai estar onde? Mais para o lado de dentro, porque é quando o pé ele vai rolar para o lado de dentro do tênis. E o supinado ele vai ter um suporte, uma estabilidade, ali toda uma proteção extra na parte externa do tênis, tá? Então isso é o que vai definir aí o calçado com o tipo de pisada, beleza? Já quando a gente fala de amortecimento, o amortecimento é a característica do tênis que é absorver impacto. Então eu tenho a sola, né, que é a parte de baixo do tênis, eu tenho aí uma parte entre a sola, onde tem a palmilha, e a parte de baixo, que é a parte do solado do tênis, eu tenho aí um meio termo, que seria uma borrachinha, é o que oferece o amortecimento. Essa borrachinha, né, que é o amortecimento do tênis, aí, ela vai existir de diversas formas no mercado. A mais comum é essa borrachinha ser de EVA, que é um derivado da borracha, onde ela vai oferecer aí esse amortecimento para a sua pisada. Mas não necessariamente ele é a parte mais importante do tênis, porque muitas pessoas treinam com menos amortecimento, que é o meu caso. Então eu treino com tênis mais baixinho, que não oferece tanto amortecimento, e outras vão treinar com tênis que oferece mais amortecimento. E o que vai diferenciar isso no final? Vai diferenciar o quanto de suporte vai dar para as suas articulações e para o seu pé. Por quê? Toda vez que eu utilizo esse amortecimento do tênis, eu não preciso acionar tão bruscamente, com tanta intensidade a musculatura da minha perna, das minhas articulações. Então ela favorece com que você consiga correr e fazer longos treinos sem que você tenha um desgaste muito elevado. Mas preste atenção, não quer dizer que a pessoa correndo com um tênis mais baixo ou sem tênis, que existem pessoas que treinam descalças, ela vai sofrer um impacto e vai ter lesão. Pelo contrário, elas treinaram, se prepararam para aguentar passar por esse tipo de corrida, para esse tipo de situação. Então, você que está começando, pega um tênis de amortecimento neutro, um tênis de amortecimento aí na casa dos que a gente chama de drop de 6, 8 milímetros, 10 milímetros, não tem problema, porque você está começando, a sua musculatura não está totalmente formada, preparada para a corrida, então você pode começar com tênis médio, com um amortecimento médio para alto, tá? E não tem problema nenhum nisso. E depois que a gente decidiu aí qual é o tipo de pisada, qual é o tipo de amortecimento, a gente precisa falar do ajuste do conforto, porque não adianta você ter escolhido o tênis certo para sua pisada, o tênis com o maior amortecimento, o melhor amortecimento do mercado, que você vai encontrar vários aí no mercado, mas se aquele tênis você calçou no pé e não se sentiu bem,
E aí entra uma grande sacada. O tênis, ele precisa te fazer bem. Ele é parte de você na corrida, né? Ele é tão essencial quanto o ar, né? Tão essencial quanto a própria pista para correr. Porque ele vai ser uma parte nossa, ele não pode ser incômodo. Então, o tênis, ele precisa ser confortável, precisa estar dentro da sua pisada, precisa ter um amortecimento ideal para você, só que ele não pode ser desconfortável. Então, quando você for buscar o tênis, você vai provar vários na loja, coloca uma meia, provavelmente aquela meia que você já vai usar para corrida, né? Dá uma volta na loja, se você estiver comprando uma loja física. Se você estiver comprando uma loja online, confirma aí o tamanho do seu pé. Geralmente tem um gabarito do tênis. Vai ter tênis que vai ter a numeração mais os centímetros do pé. Então você consegue medir o pé e com base nos centímetros do pé, você consegue escolher o tamanho. Existem formatos de tênis mais largos no meio, existem tênis mais achatados, existem os com a ponta do pé mais fina. Então tudo isso a gente vai observando pelo nosso próprio pé, pelo nosso próprio estilo de corrida e pelos tênis disponíveis. Então é essencial que a gente prove. E com isso, o que eu quero deixar para vocês com uma mensagem aí já chegando ao final do nosso podcast? Vocês devem escolher um tênis no início que tenha características positivas para o seu tipo de pisada, para o tipo de terreno que você quer correr também. Você vai correr só na esteira, na pista, na ciclovia, você vai correr na areia da praia. Você pode estar escolhendo um tênis que tenha maior ou menor amortecimento, mas que principalmente você escolha um tênis que ele vai te fazer, vamos dizer assim, sorrir, que vai te fazer bem na hora que você provou ele. E não precisa ser um tênis muito caro no começo, galera. É importante que você tenha um tênis que ele vai te trazer um custo-benefício muito bom. Então, sugiro para você que está começando agora, você está ali perdido com tênis de 100 a R$ 1.000, que você vá e escolha um tênis de até 300 ou no máximo R$ 400. Por quê? Porque esse primeiro tênis é um teste. Você vai sentir se ele te faz bem, se ele vai ser confortável para você, se ele se ajustou ao seu tipo de pisada, se você não teve nenhum tipo de desconforto com aquela marca e modelo de tênis. Então invista um pouco mais baixo no início, tá? Quando você for escolher um tênis, para que você possa observar o quanto aquele tênis vai ser confortável e útil para você. Beleza? Então, se você está aprendendo a começar a correr, ou já corre, gostou dessas dicas, fez sentido para você, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus colegas de treino aí que estão iniciando, que estão querendo começar uma nova jornada de atividades físicas. Se surgiu alguma outra dúvida no meio do caminho, quer que eu fale mais sobre algum assunto aqui que eu abordei nesse leve bate-papo com você, deixa nos comentários, independente de onde você esteja assistindo, comenta qual é uma outra dúvida que você tem, se fez sentido, se você já sabia disso, e compartilhe com mais amigos, porque assim a gente consegue levar informação de qualidade, com consistência, para o maior número de pessoas possíveis. Então, um forte abraço, um beijo no coração de vocês e até o próximo Corre que Passa podcast.